Olá, continuando nosso estudo, nossa matéria de práticas pastorais, o capítulo 2, vamos tratar da ministração da palavra. Esse é um chamado, um dom essencial para os pastores que ministram bem a palavra. Diz a Bíblia até que quem ministra a palavra se esmera nisso, deve ser considerado como digno de dobrados honorários, ou honra dobrada, que se trata de honorários, né? Isso está em 1 Timóteo 5,17. A palavra é uma das pernas, vamos dizer assim, essenciais do ministério pastoral. É a palavra e a oração. E as duas coisas precisam e devem andar junto. Então, quando você prega a palavra no poder do Espírito Santo, Deus faz a obra, a igreja cresce ouvindo a palavra para praticar a palavra. E como eu disse no vídeo anterior, um dos tarefas dos ministros, daqueles dons que Deus deu aos ministros do Evangelho, que prega o Evangelho, que deve viver do Evangelho, é pregar a palavra. Ou a tarefa de um presbítero, que difere o presbítero do diácono, que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Aqui vale uma observação. Esse apto para ensinar não significa que todos os presbíteros, todos os pastores serão grandes pregadores. Eu vou falar mais daqui a pouco. Mas olha, Romanos 12, o que está escrito aqui na palavra de Deus, versículos 6 a 8. Vou ler aqui na palavra. Romanos 12, 6. Tendo, pois, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, que é o caso do ministério pastoral. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, nesses dons aqui, que todos os irmãos estão dentro disso, pode receber algum dom desse. Agora, especialmente os pastores, ele tem um ministério, um serviço, aqui é serviço, que é apontar o povo de Deus para a sua herança, né? Entender e treinar o povo para cumprir a chamada do ministério, como eu disse lá atrás, em Efésios 4. E o que ensina, aí tem o dom, o ministério, o dom de mestre, deve fazer com esmero. Quer dizer, quem ensina, quem não apenas prega, tem diferentes dons de ensino e de pregação. Paulo diz que ele era um apóstolo, pregador e mestre. Quer dizer, ele pregava e ensinava, são duas coisas diferentes. Né? Mas quem ensina deve fazer com esmero, estudar a palavra, né? O seminário, ser um aluno dedicado para que tenha esmero, ler livros, pesquisar a palavra de Deus para poder ensinar bem. Agora, os pastores precisam ensinar as coisas básicas da fé. Agora, ensinar é diferente de pregar. Então, nem todo pastor, né, vai ser bom pregador. Não significa que um bom pregador será um bom pastor, ou um bom pastor será um bom pregador. O que significa isso? Que Deus deu diferentes dons, por isso que na Bíblia a liderança das igrejas era sempre plural, porque poderia ter dentro do presbitério alguém com dom de ensino, o outro com dom de pregação, o outro com dom de cura, o outro com dom profético, né? Agora, o que prega, o pregador, ele é diferente do pastor.
Todos os presbíteros, o que prega, o que pastoreia diretamente a ovelha, faz um trabalho que é pastorear o rebanho, porque quando você prega ou ensina, você também está pastoreando o rebanho de Deus, né? Então, todo mundo tem que trabalhar para o crescimento na graça e no entendimento da palavra de Deus, do rebanho de Deus que está sobre os seus cuidados. Então, o que acontece quando um pastor, ele é muito forte em pregação, mas ele não tem aquele dom pastoral de cuidar de perto da ovelha, então muitas vezes a igreja vai ser uma igreja muito boa na palavra de Deus, mas com pouco cuidado, então ela provavelmente vai crescer de modo disforme, ou às vezes não crescer. Agora, já se o pastor, por isso que, de novo, eu enfatizo a pluralidade, para que tenha gente sendo cuidada, gente que pregue, gente que cuide, gente que anda junto, para que a igreja seja eficaz, a igreja possa crescer de modo equilibrado. Porque se um pastor dentro do presbitério tem um dom, por exemplo, evangelístico, a igreja pode de repente crescer muito, mas se não tem ninguém lá no presbitério com um dom mais pastoral, provavelmente esse crescimento pode se perder. Então, por isso precisamos desse equilíbrio, ter todos os dons e ministérios na liderança da igreja. Então, existe essa prática, né? Essa prática é essencial do ministério pastoral, né? De ter um equilíbrio dentro da liderança, para que haja um crescimento saudável da igreja e a igreja realize o trabalho. Outra possibilidade de ministração é que é possível fazer leitura bíblica de modo simples, de falar às pessoas, de levá-las a ler a Bíblia, e é essencial para o pastor ler a palavra de Deus e meditar, estudar, não apenas ler, mas também meditar e estudar. Mas para meditar e estudar é preciso ler, e isso, muitas igrejas têm até programas de leitura, que é muito bom, né? Um programa que leva as pessoas a ler e se aprofundar na palavra. E aí também muitas igrejas vão ter cursos bíblicos, né? Não como um seminário, mas ou perto disso. Já tem outro aspecto da ministração da palavra que é muito comum nas igrejas, ou o modo como as igrejas funcionam, são profecias e visões, né? Igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas renovadas, existe muito profecias, visões, dons do Espírito, 1 Coríntios 12, e tem a Bíblia, que é a base de tudo, mas também tem dons, né? Línguas, interpretação, profecia, visões, revelações, sonhos, que fazem parte da vida cristã, deveriam fazer parte da vida cristã normal. Agora, temos que lembrar o seguinte, que as profecias, os sonhos, as visões, as revelações, etc., tem que estar absolutamente de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes pode ter dons e profecias atuando e que pode não vir do Espírito de Deus. Aqui só para ilustrar sobre o dom de profecia, como lemos aqui em Romanos 12, né? Se profecia seja segundo a proporção da fé. Quando alguém vai profetizar numa igreja, é importante que antes de profetizar, submeta a sua profecia, porque a Bíblia fala de julgar as profecias. Então,
os líderes, presbíteros, pastores devem ser principais que julgam isso, né? Então é importante porque o presbítero, o pastor, é como aquele que senta à porta para que nada entre fora dos propósitos de Deus. No Velho Testamento ele se sentava à porta e só entraria na cidade o que eles permitissem. E deveria ser assim também na igreja. Então, a profecia, por exemplo, como é que funciona ou pode funcionar? A profecia ela tem três aspectos, digamos assim. Tem a profecia, qualquer crente pode profetizar, como está escrito lá em Amós, né? Falando o Senhor, quem não profetizará? Quando Deus está movendo num culto, a presença de Deus, o Espírito está ali, então o Espírito vem sobre alguém, sobre um, sobre o outro, como está escrito em 1 Coríntios 12 até 14. Então a pessoa, qualquer um pode profetizar uma vez, pode ser que nunca mais profetize. E nesse caso, quem profetiza tem uma responsabilidade leve, porque está escrito que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O profeta no Novo Testamento é totalmente diferente do profeta no Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento tiveram 100% de acerto. O profeta no Novo é tentativa e erro. Por quê? Porque nós já temos a palavra de Deus como luz, como a verdade. Então, tanto é que a profecia tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não pode fugir dela. Então, por isso pode ter erro, e aí quem erra pode aprender, ser corrigido. O segundo nível de profecia seria aquele que tem um dom de profecia, tem sonhos, tem visões, está sempre tendo alguma palavra de Deus e falando para a igreja. Nesse caso, a responsabilidade é um pouquinho mais alta, né? Porque está falando. E outra coisa que vale a pena notar na profecia no Novo Testamento, que não tem a fórmula do velho, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, nenhum versículo assim. Tem em Atos que fala e diz o Espírito Santo, bem diferente de assim diz o Senhor, porque essa fórmula dos profetas do Velho Testamento era Deus literalmente falando, né? Havendo Deus, Hebreus 1, outrora falado aos pais pelos profetas. Então Deus usava os profetas para falar aos filhos dele. Agora Deus tem colocado o Espírito Santo no coração de cada um dos seus filhos. Então não precisa mais de um dizer assim que deve ser, porque todos devem conhecer o Senhor e todos devem ouvir o Senhor. E o último nível de profecia seria o ministério profético, está lá, Efésios 4, um daqueles ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esse profeta é aquele que dá uma visão para a igreja, uma direção, né? E a responsabilidade dele é mais alta. Mas lembra que toda profecia, todo profeta, toda profecia deve ser examinada a palavra de Deus, e Jesus disse que pelos frutos você vai conhecer. Então, nós devemos ter o cuidado de, com a profecia, com línguas, com interpretação, que é outra forma de profecia também, e outros dons do Espírito que operarem na igreja. Outra coisa importante na prática da ministração da palavra de Deus é haver um programa de pregação, né? Se tem um grupo de presbíteros ou pastores que lideram, muitas vezes é interessante haver um link, né? Uma coisa que liga uma pregação com a outra, buscando de Deus temas e coisas que a igreja precisa para poder crescer. E isso eu amo e penso que a pregação expositiva é um desafio quando você prega no mesmo livro,
durante um certo tempo, aí você pode dividir isso com os outros pastores, outros líderes, os outros presbíteros da igreja e ensinar no mesmo livro. Eu, pessoalmente, já dei estudo, tenho pregado e preguei em mais de uma igreja todo o livro de Romanos, todo o livro de Atos, todo o livro de 1 João e todo o livro de Daniel e outras coisas aí mais. Então é importante isso. Outra coisa é, quando prega a palavra de Deus, é importante aplicar a palavra de Deus, né? E isso, a aplicação, você tem que acompanhar o crescimento, se as pessoas estão ouvindo, né? Se vai fazer um apelo ao arrependimento, se vai ter uma chamada para as pessoas se entregarem a Jesus. Muito cuidado com apelos apelativos, né? Que apela mais para a emoção do que para o coração. É importante que a palavra seja pregada e não apenas ela toque emoção. Então, tem muito apelo que é apenas emotivo, né? Tanto é que tem muitas igrejas diminuem a luz, tocam música como se aumentando o ambiente emocional, a pessoa vai responder. Então, é importante responder ao Espírito Santo quando é arrependimento, quando é quebrantamento, o que for. Agora, uma coisa fundamental na ministração da palavra de Deus, que os presbíteros, pastores devem cuidar, é a preparação, né? Ele deve buscar meios de se preparar, não apenas ele lendo a palavra, estudando a palavra, mas lendo livros a respeito. Vou citar, por exemplo, um livro muito bom, chama Pregação e Pregadores, de Martyn Lloyd-Jones. É clássico para quem prega o Evangelho. Então, você deve estar preparado para pregar, não apenas lendo para pregar. Eu tenho o objetivo de ler a palavra de Deus, não para pregar, eu leio para conhecer o Senhor. Mas quando, à medida que você lê, textos vêm, o Espírito Santo fala com você, você anota ali a parte, aquilo muitas vezes vai virar estudos e pregações, né? Então, o pastor deve ter seus recursos, né? Ele deve ter a sua biblioteca pessoal, particular, deve procurar bons livros a respeito para que a igreja seja edificada, né? Deve ler bons livros, deve ter manuais. Aqui mesmo agora, eu falando com você, estou aqui com uma Bíblia muito boa da Sociedade Bíblica Brasileira, essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia que tem 5 traduções da Sociedade Bíblica em paralelo. A tradução brasileira, que é antiga, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada e a Linguagem de Hoje, NTLH, Linguagem de Hoje. Então, é importante, às vezes, um texto, você ler aquele texto, pesquisar e saber o que cada versão, de onde vêm as versões bíblicas, ter uma noção. Os presbíteros mesmo, que se eles não fizeram seminário, eles devem saber como a Bíblia foi formada, sobre os manuscritos, sobre os textos, texto recebido, etc., para que ele possa ilustrar bem o que ele está falando, né? Então, essa é uma prática pastoral essencial para o crescimento tanto pessoal dos presbíteros e pastores, como o crescimento
da igreja. É importante você estar anotando essas coisas, né? Eu falei também de comentários bíblicos, aqui eu tenho também um comentário bíblico aqui para mostrar a vocês, né, que é muito bom. Vamos lá, ele aqui, ó, na editora Vida Nova, D.A. Carson e outros, comentário bíblico, olha, é muito importante, muito bom. Tem outros comentários bíblicos ali na biblioteca, e você deve se munir de ferramentas para ser um bom pastor. Um bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele deve se esmerar, né, em conhecer Deus e a palavra dele para poder ministrar com autoridade. Então, Deus te abençoe, continua firme nessa matéria e que Deus te dê crescimento para a salvação, para que também, através da sua vida, outros possam ser salvos. Um grande abraço.